Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo de número 13, versículo de número 44. Estamos felizes, gratos a Deus, por mais esta oportunidade concedida por Deus a cada um dos queridos irmãos que pôde chegar até aqui, ao templo do Senhor, para que possamos juntos adorarmos, servirmos, ofertar a Deus, irmãos, esse breve tempo, nesta quinta-feira, à noite, final de um dia, início de noite, ao Senhor em sacrifício. Com certeza, existem preciosidades do Senhor dispensadas sobre cada uma das vidas dos irmãos que aqui estão. Existem coisas da parte de Deus dispensadas sobre vocês, tá? Capítulo de número 13, versículo de número 44 de Mateus, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Tivemos aí uma chuvinha abençoada, agora quase na hora do culto, e isso é de Deus, irmãos, isso é de Deus. Hoje nós estivemos envolvidos um pouco mais nesta parábola do tesouro escondido, e lendo o capítulo de número 13 de Mateus, a gente vai percebendo algumas coisas a mais. Antes de entrar neste texto novamente do tesouro escondido, eu quero aqui com os irmãos fazer uma análise em todo este capítulo, que o tema, quando Mateus introduz as suas 8 parábolas, né? Mateus combina muitas parábolas de Jesus em seu evangelho, e neste capítulo 13, nós encontramos, se você for ler todo o capítulo 13, 8 parábolas. Elas começam com a história sobre o semeador e termina com a história sobre a rede do pescador. E no meio todas essas parábolas que Mateus identifica, escrevendo aqui o que Jesus estava contando, ele lança algumas parábolas com temas semelhantes. E dentro desse tema, nós estamos falando sobre valor, ou valores, né? Introduzimos na quinta passada sobre tesouros, biblicamente falando. Só que nós, se formos analisar também nesse capítulo de número 13, você vai perceber tanto, dá uma olhada aí se você está com a Bíblia aberta, no versículo de número 9, versículo de número 13, 15, 16, 17, versículo de número 20 do capítulo 13 de Mateus, 22, o versículo de número 22, e por aqui nós vamos perceber que o tema de todos esses versículos que eu citei para vocês é a palavra ouvir. A palavra ouvir transparece em toda a parábola, principalmente a parábola do semeador, e ao final da parábola, olha aí o versículo de número 9, ó, o versículo de número 9, diz assim, ó, do capítulo 13, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então o tema aqui, e Jesus enfatiza e alerta para todos aqueles que estavam ouvindo ele falar, que essa plateia que ouvia ele falar, ela precisava ouvi-lo ativamente e não escutá-lo passivamente como resultado da audição. Quanto mais escutarmos e quanto melhor ouvirmos, melhor entenderemos aquilo que Deus quer ou tem como proposta para cada um de nós em todas as demandas que eu e você temos a cada dia que enfrentar. E eu acredito que para cada peleja, e vamos levar para o campo onde Paulo trata no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10 de Efésios, onde ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder,
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Se nós estamos em constante lutas, significa dizer que todo dia tem uma batalha para nós enfrentar. E para cada batalha que nós enfrentamos, seja no ambiente família, seja no ambiente trabalho, seja no ambiente de relacionamentos interpessoais que nós temos, para cada batalha existe uma estratégia específica do Senhor. Foi lido aqui no Provérbios 16, verso 1, que diz assim, ao coração do homem pertencem os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, para cada situação, irmão Fabiano, que o Senhor permite que nós atravessarmos, Ele tem uma orientação clara e específica para que nós entremos na situação e saiamos do outro lado. E no decorrer desse processo, dessa entrada, dessa caminhada, nessa situação que nós estamos atravessando, nós possamos aí ter clareza, discernimento e honrar o nome do Senhor, e o nome do Senhor ser glorificado. Então, quanto mais nós escutarmos e quanto melhor ouvirmos, mais entenderemos as estratégias que o Senhor Deus tem, claras para cada batalha que nós enfrentamos e enfrentaremos. Assim é a vida. E isto é certamente verdadeiro em relação aos ensinamentos de Jesus, né? Escutar, ouvir melhor para entender aquilo que Jesus está falando. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, ou ouça, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Como era ele que estava falando aqui, ele não disse o Espírito Santo, ele entra em cena lá no Apocalipse. Então o ato de ouvir alguém, e aí eu acredito que todos nós temos essa experiência, que o ato de ouvir alguém, quando você para ouvir alguém, maestrina Natiele, quando você para dar ouvido a alguém, esse ato que você para ouvir essa pessoa, ela vai dizer exatamente o seguinte: eu valorizo você e valorizo o relacionamento que a gente tem nesse ato de comunicação que a gente está fazendo. Quando eu paro para ouvir Jesus, eu estou dizendo exatamente para o Senhor Jesus: eu valorizo o Senhor e o nosso relacionamento. Quem não consegue parar para ouvir aquela pessoa que está direcionando a sua fala para ele, por exemplo, hoje a gente conversa com muitas pessoas via Zap, né? Via mensagem, e aí assim, quando você é muito requisitado no Zap, o que você faz? Você pega, dá uma olhada, tá um monte de verdinho lá no Zap, abre o Zap, tem um monte de verdinho, e aí o nível de valor, olha só, o nível de valor que você dá para alguns dos seus contatos é assim, você passa os olhos, tem muita coisa para ver ali, muito verdinho ali, dizendo que tem muita mensagem recebida, você vai, esse aqui, não, esse aqui eu preciso ouvir agora, e vai lá, você está dizendo, eu te valorizo e valorizo o nosso relacionamento. Quando Jesus, várias vezes, como esses textos que eu citei aqui para vocês, diz, ouçam, vocês precisam ouvir, é o ouvinte. E aí ele foi falando nessa parábola do semeador, ele está dizendo que o ato de ouvir comunica que você está valorizando o Senhor e o relacionamento que tem para com Ele, né? E outra coisa interessante aqui, além dessa tua postura de querer ouvir Deus falar, de enfrentar essa chuva pesada que deu aí agora na hora do culto, aí vocês dão uma olhada aí para um lado, para o outro e fica falando, cadê fulano? Ele tem um carro, Deus abençoe, e não está aqui, né? Ele não está aqui, ele podia ter vindo, né? Tem uma tenda, tem carro, não veio, tá? Esse ato de você vir até a casa do Senhor hoje, na quinta-feira, onde tem um tempo mais específico para ouvir a palavra do Senhor, você está dizendo, além de valorizar o Senhor e a sua palavra, e o relacionamento que você tem com Ele, entender essa importância de você estar dando atenção, ouvindo aquilo que Ele quer falar, através do ensino bíblico, você está dizendo, quero te conhecer melhor, né? O que melhor do que conhecer, a melhor ferramenta para você conhecer alguém,
é principalmente o ato de você ouvir essa pessoa falar. Quando você tem um primeiro contato com alguém e você quer saber informações sobre essa pessoa, você vai dar ouvido e vai parar para escutar essa pessoa. Aí ela vai falar de onde ela veio, quem ela é. Aí você geralmente pergunta quem é o pai, quem é a mãe, que cidade nasceu, e vai conversando. Nesse diálogo que você tem, você vai coletando informações e você vai aprofundando o teu conhecimento dessa pessoa. Quando você para ouvir o Senhor, você está dizendo, valorizo o Senhor e valorizo o nosso relacionamento, e está dizendo assim para Ele, quero te conhecer melhor. Quero te conhecer melhor. Então nunca teremos intimidade com Deus se não o conhecermos. Jamais existe intimidade com Deus nesse relacionamento, ou intimidade também com alguns que nós queremos nos relacionar aqui. Jamais existe intimidade se nós não conhecer essa pessoa, né? Dizem que nós, para conhecer uma pessoa, nós temos que comer pelo menos um saco de sal de 60 quilos. Alguns dizem 2, outros 10. Um saco de sal de 60 quilos junto. Tá bom? O dia que nós comemos um saco de sal de 60 quilos, significa dizer que você comeu junto, na mesma mesa, conversou bastante, né? Dialogou, se interagiu com essa pessoa. Para você comer um saco de sal junto com uma pessoa, vai, muito tempo. Então, o nosso investimento na nossa vida com Deus também deva ser assim: dar atenção, estar junto, ter intimidade. E o ato de nós ouvir, ele identifica justamente isso. Tá bom, irmãos? Dito isso, vamos lá. Nós paramos na quinta-feira passada e falamos sobre o tesouro escondido no campo. E ficamos nessa frase: um tesouro oculto em um campo. Um tesouro que está oculto no campo. E quando nós olhamos para essa frase que Jesus contou, ele vai comparar exatamente o reino dos céus. Reino dos céus é semelhante, é como um tesouro que está oculto dentro da terra, dentro de um campo. Ele não está exposto, ele está oculto, mas por um motivo ou outro alguém encontrou esse tesouro. Mas quando essa pessoa encontrou o tesouro, logo ela deu um jeito de cavar mais um pouco, enterrar um pouco mais, colocar umas palhas, alguma coisa assim. Como ele não era proprietário do campo, ele vai, diz o texto, vende tudo que tem, compra aquele campo. Mas nós paramos na frase, um tesouro escondido num campo. Então o reino dos céus, e eu defini que essa palavra reino dos céus é aquilo que o Senhor é nas nossas vidas e representa para conosco, e eu defini para os irmãos na quinta-feira passada, que essa palavra reino dos céus, ela identifica exatamente, se falando de que o reino dos céus é a expressão que aponta para o domínio salvífico de Cristo nas pessoas, ou na vida das pessoas que recepcionaram o Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas. Então, reino dos céus, ou reino de Deus, é o domínio, é o reinado que Jesus Cristo exerce na vida do salvo. Então, para fazer parte desse reino de Deus, ou reino dos céus, nós precisamos aceitar a proposta de Deus, porque esse reino, ele não está disponível por qualquer via. Ele não está claro para olhares naturais, meramente humanos e pautado na visão que está comprometida por causa do pecado. Aí eu fui citando várias coisas acerca de tesouro na quinta-feira passada, pontuando na Bíblia que fazia parte da cultura da época esconder tesouros em seus campos. E aí nós paramos na meditação de que há coisas existentes que a visão humana não consegue enxergar, né? Tesouro escondido no campo. Há coisas existentes que a visão meramente humana, ela não consegue captar, ela não consegue ver.
Porque se não percebam, existem muitas pessoas que você conhece, não conseguem enxergar a pessoa bendita de Jesus, através do poder do seu reino de salvar e de estar direcionando a sua vida, a sua família, através dos valores desse reino. Existem muitas pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus. Só quem reconhece essa preciosidade, que é o Senhor Jesus, é que consegue ver claramente que não importa a proposta que exista lá fora, não dá para comparar com aquilo que o Senhor propõe através do seu reino sobre as nossas vidas. Então o pecado atingiu o ser humano em sua totalidade, todas as áreas foram afetadas, de forma que, se você confiar, e eu disse isso na quinta passada, em você mesmo para interpretar a realidade, tu vai se dar mal. É o andar pelo seu próprio olhar, é o andar pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Então existem pessoas que estão fazendo isso. Por quê? Porque o tesouro é oculto no campo, ele não está palpável ou claramente enxergável dentro da ótica natural humana. Porque a essência do pecado é essa. A essência do pecado, se eu fosse definir, qual é a essência do pecado? É exatamente tirar Deus do centro da nossa vida e colocar o eu no centro da nossa realidade. Pecado é quando a gente se coloca no centro de tudo. E quando eu olho lá para o capítulo de número 49, versículo de número 1 e 2, lá do livro do Gênesis, e a gente vai ilustrar isso aqui, onde Jacó abençoa os seus 12 filhos, Jacó o patriarca, o pai, e a Bíblia Sagrada vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E lá no Gênesis 49, versículo 1 e 2, se os irmãos puderem reproduzir na nova tradução, linguagem de hoje, existe um princípio estabelecido por Deus através daquele exemplo que Ele espera que eu e você absorvamos e colocamos em prática no nosso dia a dia. Gênesis capítulo de número 49, versículos de número 1 e 2 diz assim, na nova tradução linguagem de hoje, tá? Jacó chamou seus filhos e disse, olha só, fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Versículo 2, fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó, escutem o que diz Israel, seu pai. Pecado é colocar a gente no centro de tudo. Quando Jacó chama os seus filhos e declara para eles, eu quero que vocês façam uma roda, um círculo, e todos vocês, e olha o lugar onde Jacó estava no seu quarto, Jacó estava no seu leito, no seu aposento, Jacó estava praticamente cego, idoso, avançado em dias, e quem ele chama ali para dentro? Ele chama os servos, sim ou não? Não. Ele chama os vizinhos, sim ou não? Não. Era qualquer um, ou é qualquer um, olha só, que tem acesso ao teu quarto. Você chama qualquer um para entrar no teu aposento, no teu lugar de descanso, ali onde estão tuas coisas particulares que você usa. Não é qualquer um. Ele chama quem? Filhos. Ele chama os seus filhos. E ele diz, eu quero que vocês aqui, neste ambiente particular, neste ambiente privado, neste ambiente de intimidade, vocês façam um círculo, fiquem em volta de mim. E vocês percebem que ele fica então, se ele diz fiquem em volta de mim, ele vai ficar onde? No centro, no meio, né? E onde todos poderiam olhar de igual maneira para ele, para Jacó. Então o que Deus, através da postura de Jacó, de chamar seus filhos e dizer para eles ficarem em volta dele, para ele anunciar o que ia acontecer com o futuro. Eu acredito que todos nós aqui, né,
temos uma preocupação quando estamos jovens, quando estamos já casados, porque já tem a prole, tem os filhos. Todos nós nos preocupamos o que será no dia de amanhã. O que será do meu filho, o que será da minha filha, o que será da minha vida, que tipo de coisa Deus tem preparado para... Todos nós ficamos preocupados com o nosso futuro. Aqui o princípio é: vocês precisam, filhos amados de Jacó, ficar em volta de mim. Eu quero ser o quê? O centro da atenção de vocês. É isso que está falando aqui. Eu quero ser o centro, o eixo central da vida de vocês. Eu quero ser o centro de tudo que vocês fizerem. Eu quero estar centralizado no meio. Eu quero estar sendo o eixo, a força, como diz, né, em uma linguagem, a força motriz. Depois você pesquisa sobre isso. Eu quero ser aquela força que impulsiona, aquela força essencial para que esse negócio ande. Para quê? Para que a tua vida seja um sucesso. Para quê? Para que você alcance resultados que glorifiquem o nome do Senhor. Então Jacó falando, ó, fiquem em volta de mim, ele está dizendo: eu quero ser o centro da vida de vocês. E Jacó não reuniu, irmãos, os seus filhos tão somente para eles ficar olhando para ele. Jacó reuniu para declarar o que seria deles em um futuro que estava reservado segundo a visão que o pai tinha da vida deles. E ele vai dizer também lá, Jesus dizendo lá em Lucas capítulo de número 11, abra aí também, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1. Se o pecado, a essência do pecado é colocar a gente no centro de tudo, nós, através desse exemplo de Jacó, o pai de filhos, nós precisamos colocar o nosso Pai Celestial no centro da nossa vida para nos afastar dessa visão de colocar o eu, a nossa vida, os nossos interesses no centro de tudo. Porque se nós andarmos regidos assim, nós vamos estar na contramão dos propósitos de Deus. Lá em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 1, olha o que está registrado, algo inusitado. E também na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim, ó: um dia estava orando num certo lugar. Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, olha só, que oração foi aquela que chamou a atenção daqueles que estavam perto? Deve ter sido uma oração top, uma oração, resultado de um relacionamento que ele tinha com o Pai, poderoso, precioso, inusitado. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu, e o que ele pediu? Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Na verdade, esse um discípulo, ele estava sendo uma voz do todo que estava ali. Porque se esse discípulo no singular se aproxima de Jesus e ele no singular, tete a tete, faz um pedido, o pedido dele foi no plural. O que ele diz aí? Nos ensine a orar. Porque ele sabia que não era só ele que estava com essa dificuldade. Ele também sabia que os seus companheiros estavam precisando melhorar a sua comunicação com o Pai Celestial. E como existia um certo tabu a ser quebrado, porque colocava-se o nome de Deus como algo que não podia ser proferido ou dito em vão, ele tinha essa dificuldade de se aproximar de Deus. Como é que nós chega diante de Deus? Jeová, como é que nós chega diante de Deus? Aí eles estavam com essa dificuldade e Jesus vai ensinar ele a orar, dizendo o quê? Pai nosso que estás no céu. Quando vocês se aproximarem de Deus para falar com Ele, se aproximem como filhos de um Pai que está nos céus, mas que está de olho aqui na terra para ver o seu posicionamento. Então, tanto o exemplo de Jacó, como eu dei, quanto o exemplo de Jesus aqui ensinando os seus discípulos a orar, né? A pedido, um pedido individual, mas que atendia a demanda coletiva. E é muito importante, irmãos, aqui também existe um princípio, o princípio de mediação ou de oração intercessória, porque às vezes, alguém que está perto de você, olha só,
Isso aqui vem na hora, tá? Alguém que está perto de você tem uma dificuldade, tem algumas questões a serem resolvidas, questões mal respondidas, tem alguns dilemas que está enfrentando. E às vezes essa pessoa não tem um conhecimento e não tem a profundidade de entendimento que você tem, que existe uma ferramenta, um recurso dado pelo Senhor, que é a oração intercessória. Se você ler o capítulo de número 17 de João, você vai perceber que ali, na verdade, é uma oração sacerdotal. Uma oração que Jesus faz no Novo Testamento para dizer da importância de você interceder, não só por você mesmo, é uma necessidade que nós temos de orar e comunicar a Deus as nossas necessidades pessoais, mas também de você interceder por alguns que estão ou são o centro do teu amor. Quantos dos irmãos que aqui estão, para nós interagir aí, tem alguém que ama aí? Levante a mão assim. Você tem alguém que você ama? Tem? Você tem alguém que você ama, William? Tem? Tua mãe, teu pai, né? Teus irmãos, meu Deus, e pronto, acaba por aí, né? Mãe, pai, irmãos, chega, né? Familiares. Todos nós temos alguém que nós amamos, todos, sem exceção. Jesus, diz a Bíblia, que amou-os até o fim. Jesus, presbítero Nataniel, amou eles até o fim. E quem ama quer o bem, e ninguém pode demonstrar maior amor, presbítero Natanael. Quando eu vejo Natanael, né, citando vários nomes na sua oração, eu fico maravilhado e grato a Deus, porque Deus ainda levanta intercessores em essência. Jesus ensinou isso lá no capítulo 17. Então aqui, quando esse discípulo se aproxima de Jesus e apresenta uma necessidade coletiva, e ele é atendido, ele não só se beneficia a si próprio, ele também responde a uma questão dos seus companheiros. E eu quero te dizer, pelo poder da palavra de Deus, que você que leva as demandas de alguém que você ama até a presença do Senhor, eu quero te dizer que de nenhuma maneira, de nenhuma forma, você vai ficar sem resultados, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, se você não ora com intensidade, com profundidade por alguns que você ama, comece a orar a partir de hoje. Comece a colocar essa ferramenta intercessória diante dos cuidados do Senhor. Então, pecado é não considerar Deus mais o centro da nossa vida. Pecado é isso. Então, quando nós olhamos para esse tesouro oculto, nós percebemos que, né, tem muitas coisas que podem ofuscar de que nós enxerguemos com profundidade aquilo que o Senhor tem de proposta para nós em Cristo Jesus. As riquezas conectadas a Jesus, elas são expostas não por meios humanos. E eu coloquei aqui, o acesso por vias humanas é bloqueado às coisas de Deus. O acesso contando com vias humanas, e quando nós estamos nesse meio tecnológico, né? Eu acredito que cada um de vocês coloca ali o bloqueio, né, no seu celular, uma senha, um número, a digital. Tem várias coisas que bloqueiam o acesso aos recursos que nós temos hoje, principalmente celular, computador. Aquilo lá só abre se você citar aquilo que você configurou, aquilo, se é um número, se é uma senha, se é alguma coisa no sentido. Você só tem acesso ao todo daquele aparelho se você digitar a senha certa. Então, com referência às riquezas do Senhor ocultas em Cristo, nós só teremos acesso não por vias humanas, mas por vias que o próprio Senhor estabeleceu. O próprio Deus estabeleceu as vias para que nós possamos acessar os tesouros preciosos do Senhor. O acesso por vias humanas é bloqueado. É algo que só pode ser revelado pelo próprio Deus. E uma boa notícia para os irmãos que aqui estão: Deus deseja revelar e deseja que nós conheçamos com profundidade aquilo que Ele tem preparado para nós. Tá bom? Deus deseja. Olha só o que diz lá em Mateus,
e na nova tradução, linguagem de hoje, se puder reproduzir, Josué. Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Eu estou lendo uma tradução que os irmãos habitualmente não usam, mas é a versão que eu estava meditando hoje, que mais assim esclarece o entendimento daquilo que eu preciso transmitir para os irmãos. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondestes aos sábios e os instruídos. Versículo 26. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. Versículo de número 27. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, olha só, e também aqueles a quem o Filho o quiser mostrar. Quem é o Pai? Aqueles a quem Jesus o deseja revelar, esses vão conhecer de fato e de verdade quem Deus é, o que Deus pode fazer pelas suas vidas. Na Bíblia King James, a BKJ, diz assim, naquele momento, versículo 25, Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes às criancinhas. Então aqui, nesses versículos que nós lemos, o que Jesus está dizendo? Deus só pode ser revelado para cada um de nós através de Jesus. Significa dizer em uma frase só: Jesus é Deus revelado. O acesso que nós devamos ter à presença do Todo-Poderoso, ela não se dá através de outra via, mas através do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o capítulo de número 1, se você quiser abrir lá, versículo de número 18 de João. João, capítulo de número 1, e o versículo de número 18. O texto sagrado vai dizer assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E o conhecimento proposto aqui pelo Senhor não é um conhecimento pautado na teoria. E eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir nesse ensino. Conhecer ou não conhecer na Bíblia a Deus não se trata de ouvir falar simplesmente. Não se trata de uma teoria que você aprende simplesmente. Conhecimento ou não conhecimento na Bíblia, ele vai para o âmbito relacional, para o âmbito de interação. No capítulo de número 2, lá do livro do profeta Samuel, a Bíblia diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor e eram homens vis e filhos de Belial. Como é que pessoas que foram treinadas em todos os rituais do Antigo Testamento para servir no templo do Senhor, não conheciam a Deus, se eles conheciam a lei, conheciam a Torá, conheciam os profetas da época que estavam profetizando, eles tinham acesso à história dos juízes de forma talvez oral, talvez Moisés já tinha escrito alguma coisa por ali e estava na mão dele, eles conheciam a lei. Como é que um homem treinado desde criança para conhecer Jesus, para conhecer a Deus e servir no serviço sagrado, a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 2 e 12, que eles não conheciam o Senhor e eram filhos inúteis. Filhos de Belial é filhos vis, homens imprestáveis. Como é que é isso, irmãos? Existem pessoas que passam anos, tempos, uma vida todinha na casa do Senhor e tem condição de não conhecer o Senhor? Infelizmente, irmãos, tem mesmo, porque o conhecimento não é só de ouvir falar, mas é ouvir falar sim de Deus. Isso é prática, isso
tem que acontecer, mas principalmente de você se dispor, aquilo que você ouviu de Deus, você aplicar na tua vida, você se relacionar, você se envolver com Deus. Então vai para a parte relacional. Conhecer ou não conhecer o Senhor, vai para a parte relacional, é de relacionamento, é de intimidade, é de convivência. Tem pessoas que moram aí, um exemplo bem claro, debaixo do mesmo teto, e faz tempo que moram, mas parece que é um estranho um ao outro, sim ou não? Tem? E hoje é o que mais acontece, cada um se isola num quarto, né? Cada um se isola num quarto, cada um vai para o seu ambiente virtual, e interação, comunicação, dá umas boas risadas juntos, né? Aquele momento de mesa, de conhecimento, fazer as refeições juntos, faz tempo que não existe. Aí você faz uma pergunta, e fulano, como que vai? Não sei. Mas tu não mora com ele? Mas eu sei lá da vida dele, eu só vejo ele algumas etapas do dia, mas mora na mesma casa, como que é isso? Então é totalmente alheio. Os pais, por exemplo, devam acompanhar de forma integral o crescimento dos seus filhos, devam monitorar aquilo que os seus filhos estão acessando. Aí tem pai que não conhece, não vê nada, não se envolve na formação do caráter, na formação do nível de relacionamentos que os filhos estão dando. Não é que você vai oprimir o teu filho, mas você precisa ter o conhecimento, você precisa estar ali de olho aberto, porque se você não tiver, outros com certeza vão ocupar esse espaço. Se você não tiver uma boa amizade, se você não conhecer profundamente, principalmente os da tua família, como é que nós estamos? Então, tem pessoas que moram debaixo do mesmo teto, e é porque tem um ditado popular que diz assim, quem não se comunica, né, quase não se fala, quase não comentam sobre nada, e quando acontece um problema, mas eu não sabia disso, mas tu não me falou, mas tu não perguntou, mas eu também não, entendeu? Então existem essas situações todas. Então conhecimento e não conhecimento não se trata de estar junto, se trata de estar junto e compromissado, estar perto, mas estar atento, estar se relacionando, interagindo. A mesma coisa pode ser aplicada com o Senhor. Então o reino de Deus, ele está oculto, mas existem pessoas que querem, pelas suas próprias percepções humanas, só ver de longe. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, e não se envolve, não se envolve, não se aproximam, não se dedicam, e aí não conseguem ter uma profundidade. Só que na Bíblia nós temos algumas nomenclaturas que podem ser usadas para identificar a humanidade, de forma a nos aprofundar melhor nessa questão, porque realidade oculta. Jesus, ele identifica o reino dos céus e compara uma realidade oculta. Olha aí a Bíblia na versão BKJ, capítulo de número 2, versículo de número 14. Vamos caminhando para o fim. De 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, diz assim, mas o homem natural, olha só, uma grande dificuldade de alguém que não consegue enxergar o reino dos céus, que é comparado a algo que está escondido, a uma realidade escondida. Por que muitos não conseguem enxergar? Um aspecto que Paulo trata aqui, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem podem conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15, mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. A Nova Versão Transformadora, não sei se tu consegue achar aí, o mesmo texto, 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler a Bíblia, irmãos, que é a Bíblia que faz a diferença na nossa vida. Capítulo 2, versículo de número 14 e 15 de 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15, Nova Versão Transformadora, se tu achar aí, mas se não achar, olha para mim aqui. Mas o homem natural, olha só, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Quantas pessoas,
Quantas pessoas você fala acerca das verdades do Senhor e ele não aceita? Isso aqui é o homem natural, tá? O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. É por isso que Jesus está falando, ó, o reino dos céus, o poder do Senhor salvífico regendo a vida da pessoa, ele é oculto para quem? Para o homem natural. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros. Achou aí a BKJ? Nova versão transformadora que eu estou lendo, né? Olha só que versão rica, irmãos. Vai meditando aí, vai se alimentando. As Escrituras dividem todos os seres humanos em geral em duas classes. Em quantas classes as Escrituras dividem o ser humano? Duas classes. O homem natural e o homem espiritual. Vamos repetir? Homem natural e homem. De novo, para você nunca mais esquecer, a Bíblia Sagrada divide os seres humanos de forma geral em duas classes: o homem e o homem espiritual. Dentro do homem natural, eu quero ponderar aqui, a palavra grega como natural é psuchikos, P-S-U-C-H-I-K-O-S. Essa palavra no grego, ela significa de ou faz parte da respiração, que tem a natureza, característica daquilo que respira, o principal da vida animal. Essa palavra grega que indica homem natural, ela identifica o que os seres humanos têm em comum com os outros animais, produzido pela natureza, inato. O homem natural, dentro da visão bíblica aqui, aquilo que identifica você, eu, com os demais animais que existem, ela denota a pessoa irregenerada, aquela pessoa igual Nicodemos, que pode ter o conhecimento que tiver, mas se não tiver a regeneração, e isso como proposta de João, capítulo de número 3, vamos lá, o homem natural não passou por essa etapa. João, capítulo de número 3, quando você olhar para alguém, né, no trabalho, quando você olhar para alguém da tua família, você vai identificar isso aqui. João, capítulo de número 3, versículo de número 3, olha o que Jesus disse para Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então o homem natural, ele não nasceu de novo. O homem natural é o homem irregenerado. O homem natural é alguém sem Cristo, um não convertido a Cristo, ainda alheio ao reino do Senhor, que esse reino do Senhor foi estabelecido, um tesouro oculto. Então é um reino espiritual. O reino do Senhor estabelecido é comparado a um tesouro oculto, porque faz parte não do homem natural, mas do homem espiritual, que é resultado do novo nascimento, da regeneração produzida pelo Espírito Santo. Quando você ouve a palavra, se adere a Cristo, entra pela via do acesso ao reino, pela via de Cristo, que é o acesso ao reino poderoso do Senhor. Isto mostra que se o homem não tem a vida, ou seja, não tem Jesus no plano espiritual, ele vive apenas naturalmente, é apenas um homem psíquico. O homem entregue à psique, à sua mente, à sua razão, ele não tem ainda o discernimento que precisa para reconhecer a presença do Senhor, que é uma presença que precisa na vida dele. Só que o grande problema, irmãos, do homem natural
e aqui homem pode ser também homem e mulher, o grande problema é que existem algumas comparações na Bíblia que eles vão afetar profundamente essa pessoa. O homem natural, existem algumas comparações na palavra do Senhor que não são boas. O grande problema do homem, e aqui quando eu falo homem, é homem e mulher natural, que existe um quadro bíblico não muito ou totalmente destoado do reino de Deus. Olha só, é alguém governado por seus próprios instintos naturais. Se a palavra natural, ela identifica o ser humano em um mesmo aspecto de que os animais que agem por instintos, seus próprios instintos, imagina um ser humano agindo por instinto. Que bagunça que é, que baderna que se transforma a vida dele. Então, é alguém governado por seus próprios instintos naturais. Olha o que diz lá, 2 de Pedro, vamos ler lá, capítulo de número 2, versículo de número 12. Coloca aí a Nova Versão Transformadora. Olha só o que diz aí nessa Nova Versão Transformadora. Capítulo de número 2, versículo 12, de 2ª carta de Pedro. Diz assim, ó: os falsos mestres são como criaturas movidas pelo instinto. Olha só a qualidade dessas pessoas, que nascem para apanhar e morrer, nada sabem sobre aqueles que a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Então o homem natural, que é governado por seus próprios instintos, e aqui na visão de Pedro, tratando sobre as ações daqueles que ignoram a verdadeira sabedoria, Pedro nesse versículo 12 mostra a insensatez dos métodos utilizados pelos falsos mestres. O que é insensatez? A palavra insensatez é falta de juízo. Como é que você identifica alguém que está agindo dentro da sua natureza, que está comprometida por causa do pecado, que se compara a um animal irracional, que é movido e governado tão somente pelos seus instintos? Ele age com insensatez. Você já viu alguém insensato, insano, totalmente louco, doido, né? Ele age de forma insana. O que é insensatez? Falta de juízo, loucura, ato resultante de falta de bom senso, de ponderação, falta de prudência. É alguém que age imprudentemente. Então Pedro está dizendo aqui e está explicando que esse tipo de pessoa são como criaturas irracionais movidas pelos seus próprios instintos. Aquilo que pensa, aquilo que acha, não passa pelo filtro da palavra, não deixa o Espírito Santo guiar, né? Se vem uma bomba na sua mão, ele do jeito que vem a bomba, em vez de acalmar, pedir direção de Deus, do jeito que vem, vai, né? Então, pessoas assim, eles geralmente acabam acarretando problemas. Esses homens, essas mulheres, essas pessoas não têm noção do que estão fazendo, e portanto seus atos são blasfemos. Na verdade, esses atos não são mais humanos, e sim, como diz Pedro aqui, não é eu, tá? Animalescos, animais irracionais, ele diz nessa versão, movidos pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Então, na verdade, esses atos não são mais humanos, sim animalescos, animais irracionais. Olha o versículo 12, coloca aí na tradução linguagem de hoje, para vocês ampliar mais esse entendimento, tá? E talvez você, que não é mais natural, que já foi regenerado, que é crente já, talvez você identifique alguma coisinha que precisa ajustar na tua vida aí. Talvez você tenha agido de forma totalmente destoada. Não, eu faço e faço mesmo. Não, ninguém está vendo. Não, eu mando na minha vida. Age por instinto, não tem valores, não tem princípios estabelecidos. É um animal irracional isso aí, né? E é problema, tá, Vanessa? É problema isso aí. Olha o versículo 12 de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, ó. Mas esses homens agem por instinto,
como animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Quem age por instinto, é governado pelas suas próprias percepções, ele não subsiste. Anda batendo a cabeça, quebrando a cara. É por isso que Paulo enfatiza a necessidade de nós deixar o Espírito Santo, Elias, produzir o fruto dentro da nossa vida, para nós não nos tornar como animais irracionais, porque o ser humano não regenerado é problema, tá? Só que nós vamos tratar na próxima quinta-feira, talvez, do homem espiritual. Mas tem homem regenerado, espiritual, crente, que está dando lugar também à carne, é carnalzão, e também é problema. Mas hoje nós estamos do homem natural, e esse homem natural, o reino de Deus, que é comparado a um tesouro oculto, não está sendo claro na vida dele. Jesus não tem liberdade de governar ele, Elson. Jesus não tem. Jesus chega para lhe dar uma palavra de sabedoria, não. Ele fala: eu mando na minha própria vida, eu vou agir com o meu próprio instinto, do jeito que vim, vai. Cuidado. Além de você estar agindo irracionalmente, falta de juízo, loucamente, você está também amealhando para você, juntando para você algo que vai ser ruim lá na frente. Então vamos nos ajustar. A razão da audácia dos falsos mestres é encontrada na sua animalidade. É isso que Pedro está falando. Eles são como animais irracionais, que nascem para ser capturados e destruídos como animais de rapina. Sua brutalidade é evidenciada no fato de blasfemarem do que não entendem. Ou seja, são ignorantes a um tipo de assunto e começam a falar sobre aquilo. Era isso que estava acontecendo nos dias de Pedro. Eles pensam ser peritos espirituais, quando na realidade são ignorantes quanto às coisas de Deus. Agora coloca aí, Josué, a BKJ, o mesmo versículo, para nós fechar esse entendimento do homem natural aí, que nós precisamos, sai de mim, né? Agir por conta da nossa própria natureza, sem a ação do Espírito Santo regeneradora, não, tá? A BKJ diz assim, o mesmo texto, 2 de Pedro 2:12. Mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem e hão de perecer em sua própria corrupção. Então, segundo Pedro aqui, esse homem natural, que na sua essência é aquilo que nos equipara aos outros animais, é alguém governado pelos seus próprios instintos naturais, apenas sem estar ligado a Cristo. E isso não é bom para a própria pessoa. E cá entre nós, irmãos, isso não é bom para aqueles que estão vinculados a ele ou a ela. Você já viu alguém que age pelo próprio impulso? É bom para ele? Não. Mas principalmente não é bom para as pessoas que mais ele devia cuidar, que são as pessoas que estão ligadas a ele ou a ela. Tá bom? Então o homem natural é aquele que ainda não é crente. Isso não é para nós. Agir por instinto não é para nós. Outro grande problema do homem e da mulher natural, que tal pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o homem natural, aqueles que não aceitou a Jesus, ele também não tem Deus na vida. Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 9. Coloca a nova versão transformadora aí. E eu já finalizo com esse texto. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Olha só o que Paulo diz. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. O foco aqui de Paulo, no versículo 5-8, está naquele que vive na carne, o homem que vive segundo a sua própria natureza humana, como diz essa versão aí. É o homem natural. A orientação de alguém na carne não é uma orientação vinda de Deus. Não tem Deus porque não foi regenerado, não teve o novo nascimento. A orientação deste homem, a orientação vem deste mundo. A mente é fixa nos valores do mundo, que rejeita a Deus.
Então o homem natural, ele vive segundo o curso deste mundo, segundo os valores que regem o mundo. Esse é a vida do homem natural. Então o não cristão, em outras palavras, pode ser definido como alguém que é inimigo de Deus. O versículo 7 diz isso. Isso significa, obviamente, que não significa, obviamente, que todos os não crentes, os não cristãos, eles de forma categórica expressem ser inimigo de Deus. Mas aqui nós temos um forte contraste nos dois modos de existência apresentados aqui. A pessoa que é dirigida pelo mundo, o homem natural, que é regido pelos valores deste mundo, ele é regido pelo espírito do próprio Satanás, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e que de certa forma, no capítulo de número 12 de Mateus, versículo de número 30, Jesus declarou: quem não é comigo, é contra mim. Então todos os seres que não tiveram ainda um encontro com o Senhor, e não subjugaram essa natureza humana, a regeneração do Espírito, e se agregaram a Cristo, eles estão contrários ao homem, eles estão contrários ou são inimigos do próprio Deus. O homem regido pela sua natureza não tem Deus, diz a palavra do Senhor. Então que Deus nos guarde, irmãos, de que esse tesouro que está oculto no campo, que é comparado ao reino de Deus, ou seja, ao exercício do Rei Jesus sobre a vida daqueles que foram salvos, que este homem natural se afaste de nossas ações e de nossas atitudes, que a nossa vida seja uma vida que é governada pela palavra do Senhor e pela vontade do Espírito Santo de Deus, para que Ele resida e tenha liberdade em nós. Vamos colocar de pé? Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês, tá? Orar para Jesus continuar dando essa fé. Vocês venceram aí a tempestade que deu hoje e chegaram até aqui. Glória a Deus por isso, né? Levante a tua mão assim. Pai, diante da tua presença, quero te agradecer, te louvar pela vida de cada um, Senhor. Estamos, Senhor, revendo, Senhor, as riquezas conectadas a Ti. Dentre estas muitas, Pai, Senhor, a disponibilidade de ouvir a Tua palavra, Pai.